Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula Como Ter Motivação para Estudar. Sabe quando você quer estudar, sua mente pensa, eu quero, é bom, eu vejo os benefícios, mas você senta para estudar e o que que acontece? O seu corpo não consegue ficar ali sentado. Ele levanta, ele vai mexer uma coisa, mexe em outra, pega uma coisa, e por fim você desiste, porque o seu corpo não deixou você ficar ali sentado estudando. É isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. O que que acontece? A nossa mente quer uma coisa, o nosso corpo quer outra. Como é que a gente resolve essa questão, esse problema? Bom, então vamos lá. Eu preciso ter uma motivação para eu estudar, certo? Vamos definir motivação de duas formas. Primeiro, o meu motivo. É importante que eu tenha um motivo para estudar. O meu motivo de agir. Eu vou estudar por quê? Por qual motivo? De nada? Porque eu quero estudar somente? Não, né? Então, para que a gente tenha uma motivação para estudar, eu preciso ter o meu motivo. Eu vou estudar porque eu quero me desenvolver profissionalmente. Eu vou estudar porque eu preciso passar naquela prova, ganhar naquela promoção no meu trabalho. Por que você quer estudar? Primeira coisa, você precisa ter isso muito claro. E a motivação, em outro sentido, é aquela energia que faz a gente agir, sabe? Quando a gente está empolgado, quando a gente está animado. É isso. Essa é outra motivação, a motivação interna, o que me faz agir. Então, deixa ela guardadinha aí, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Então, como eu tenho motivação? Primeiro, eu preciso ter o meu motivo muito claro. Segundo, um interesse importa. Eu preciso estudar algo que é do meu interesse, que eu goste. A gente sempre estudou na escola coisas que a escola determinava. Às vezes a gente gostava de uma matéria, de outras vezes não, mas a gente precisava estudar aquilo. Felizmente a escola ainda é assim hoje, né? Ela não pensa no interesse do aluno. Quando eu estudo algo que eu tenho interesse, eu vou dar muito mais sentido para aquele estudo. Eu vou ter muito mais ânimo, muito mais motivação para estudar, porque é algo que eu quero aprender, é algo do meu interesse. Então, o interesse é muito importante. Você, agora que é adulto, sabe, né? O que você precisa estudar, o que você quer estudar, o que você gosta de estudar. Você vai pensar nesse ponto. Eu preciso estudar algo que eu goste, algo que seja do meu interesse. A aprendizagem vai ser mais significativa e eu vou ter mais motivos para ficar ali sentado estudando. Ah, mas eu preciso estudar uma coisa para eu melhorar profissionalmente que não é tanto assim do meu interesse. Como é que eu faço? Bom, a gente precisa aprender a gostar, né, daquilo que a gente vai estudar. E como é que eu aprendo a gostar do que eu quero estudar? Primeiro, quando eu estou estudando alguma coisa, se eu não entendo nada, o que que eu faço? Eu deixo de lado, eu desisto. Por quê? Porque tá difícil, não estou entendendo, tá complicado. Então, normalmente a gente tende a deixar aquilo de lado, não continuar. Por isso que é importante que a gente entenda aquilo que a gente está estudando. E como é que eu faço para entender? Eu preciso saber estudar da forma correta. Eu preciso saber estudar para que os conhecimentos fiquem na minha memória, para que eu coloque esses conhecimentos em prática, para que eu não esqueça tão rápido desses conhecimentos, né? Para que eu aprenda, para que eu saiba fazer sozinho. Então, é saber estudar da forma correta. Isso é muito importante. Estudar não é só vou sentar ali na mesa, pegar um livro, ler, assistir uma aula e pronto, acabou, estudei. Não, não é assim, né? A gente sabe que tem toda uma técnica, tem todo um jeito correto para que a gente coloque esses conhecimentos na nossa memória, para que eles não sejam esquecidos, para que a gente coloque em prática, para que a gente saiba fazer depois sem ajuda, sozinho. E uma outra coisa, além de gostar, além de entender, é eu enxergar o benefício desse conhecimento. Em que esse conhecimento vai me fazer melhor? Vou conseguir aquela promoção, ótimo, vou melhorar o meu trabalho, vou participar de uma entrevista de emprego que vai me dar mais chances, né, de ser contratada. Mas entender também que o conhecimento, ele te traz algo que só você pode, é só seu, né? Que ninguém te tira, que é esse mesmo conhecimento, essa autoconfiança de você saber o que você está falando, de você defender uma ideia para alguém,
defender o seu ponto de vista, de saber conversar com pessoas interessantes, se tornar também uma pessoa interessante, estar no meio de gente, né? Inteligente, interessante, que sabe falar, que sabe se desenvolver, saber fazer uma apresentação, falar bem. Então, é pensar nesses benefícios que o conhecimento te traz. Isso também te ajuda a gostar daquilo que você está estudando. E por que que é tão difícil a gente começar a estudar? Por quê? Porque a gente não tem o hábito, né? Estudar é um hábito que se forma com a prática. E por isso que a gente está falando isso aqui hoje. Se você não tem o hábito, normalmente você não vai querer sentar para estudar, né? Justamente porque não tem essa prática. Mas quando você já tem, quando você cria esse hábito, fica tudo mais fácil. Daí não vai precisar nem de você fazer essas estratégias que a gente vai falar aqui, porque já ficou natural, já é você, já é o estudo. Como é assim para mim, eu sento e estudo de uma forma tranquila, de uma forma natural, não é difícil para mim, não é doloroso para mim, porque já virou um hábito. Eu gosto muito de estudar. Então é uma coisa natural para mim, certo? E aí, existe aquela luta, né, entre a minha mente, ela quer estudar, ela vê a importância, ela tem o seu motivo, só que o meu corpo não consegue ficar ali sentado estudando. Eu fico incomodada, eu levanto, eu mexo, eu faço uma coisa, eu faço outra, e eu não consigo, acaba que eu desisto. Por quê? Porque a gente precisa preparar também o nosso corpo para o estudo. A mente está preparada. Agora eu preciso preparar o meu corpo. Eu preciso ligar o meu corpo para o estudo. E como é que a gente faz isso? Para que o meu corpo se ligue para o estudo, eu preciso ligar no meu sistema motivacional, que agora entra aquela motivação que eu falei, que é a interna, que é a energia que faz agir. Então, eu preciso trazer para o meu corpo uma energia que vai fazer ele agir, que vai fazer ele querer estudar. Isso vale para qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Para fazer uma atividade física, eu preciso ligar o meu corpo, eu preciso dar uma motivação para o meu corpo querer fazer uma atividade física. Para fazer uma dieta, a minha mente quer, a minha mente sabe que é importante comer saudável, mas eu não consigo, né? O meu corpo não consegue, ele pede outras coisas, outras comidas. Então você precisa se preparar, preparar o seu corpo, ligar o seu corpo para que ele queira fazer aquilo. E a gente liga o corpo, ligando primeiramente o nosso sistema motivacional, trazendo motivações para esse corpo querer sentar e estudar. É ligar o seu corpo, né? E a gente tem algumas estratégias para fazer isso. Sabe quando a gente cria um clima para namorar? Você prepara uma mesa bonita, uma bebida gostosa, um vinho especial, uma comida diferente. Você se veste bem, maquia, passa um perfume. Isso é criar um clima para namoro, né? Para namorar. E aqui você vai precisar criar um clima para o estudo. E como é que a gente cria um clima para o estudo? Vamos ver algumas estratégias que são importantes. Primeiro, lembrar sempre do seu motivo. Por que é que eu estou estudando isso? E que fique, às vezes, de uma forma muito clara para você, em algum lugar da casa que você sempre vai ver. O seu motivo fica ali, ó, uma imagem, uma frase, alguma coisa que você vai sempre lembrar. É por isso que eu estudo. É por isso que eu me esforço, porque eu quero alcançar isso. E aí, outra coisa é lembrar que você precisa estudar o que você gosta, né? Pensa no seu tema de interesse, se você não gosta, o que você faz, para que você passe a gostar. Usar uma frase motivadora também é interessante, você pode deixar uma frase. Assim que você liga o seu computador, assim que liga o celular, aparece aquela frase, ou no seu local de estudo, para você sempre lembrar, ler e aquela frase te trazer essa motivação para poder estudar. Ouvir uma música também que te inspira, aquela música que te deixa para cima, sabe? Que te faz, te dá energia, que te faz querer fazer as coisas, também é uma estratégia que você pode utilizar. Ter, claro, o benefício do conhecimento, né? Aquilo que eu já disse, o conhecimento ele vai me trazer muitos benefícios, ele vai me fazer uma pessoa melhor, mais confiante.
eu vou conseguir melhores empregos, vou conseguir ganhar bem, vou ter uma vida próspera, conseguir realizar os meus sonhos, sonhos das pessoas que estão ao meu redor. Então, o conhecimento ele é benéfico, ele traz os seus benefícios. E que isso fique muito claro na sua mente. O que pode te motivar também? Comprar um caderno novo, bonito, canetas coloridas, novas, bonitas. Antes de você começar a estudar mesmo, você pode criar um ritual de ler um livro antes, uma parte, uma página de um livro que te motiva, que você gosta. Pode colocar no seu ambiente de estudo uns cheirinhos, né? Aqueles óleos, tem uns óleos, tem um cheirinho que traz motivação, que traz concentração, pode ser usado. Então, pensar em estratégias que vão te ajudar a querer ficar ali naquele seu momento. Criar o seu clima de estudo. Você pode criar um ambiente legal também de estudo. Uma mesa bonita, uma cadeira, um papel de parede na sua parede, sabe? Uns livros. Isso é criar um ambiente. Isso é criar o clima para o seu estudo, para o seu corpo querer estar ali, naquele local. Uma outra coisa importante também, andar com pessoas que gostem de estudar, que valorizem o estudo, seguir pessoas nas redes sociais, que também é um ambiente que influencia a gente, né? Rede social é um ambiente que está sempre te influenciando. Então, se você vê pessoas que estão sempre em festas, sempre embaladas, se você tem pessoas ao seu redor assim, que não valorizam o estudo, que falam, não, isso dá muito chato, tá perdendo tempo, que bobeira, vamos curtir a vida. Se você ficar nesse ambiente, você não vai querer estudar. Não adianta. Você vai ser influenciado a não estudar. Então, pense nas pessoas que estão ao seu redor, se elas estão te influenciando para estudar ou não, o que você vê na TV, o que você ouve, o que você segue, tudo isso te influencia. São influências que a gente às vezes nem percebe, mas que interferem na nossa vida, né? Interferem no nosso modo de ser, no meu querer estudar e não conseguir. E uma outra coisa é mudar o seu pensamento sobre o estudo. Quando a gente pensa, é porque a gente não pensa, né, assim, tão sobre essas coisas, mas assim, a gente pensa alguma coisa, a gente lembra de algum fato, de alguma coisa que aconteceu, e esse pensamento, esse fato, ele traz uma emoção, ele traz um sentimento. Então, se foi um fato bom, ele vai trazer um sentimento bom, um sentimento positivo. Se foi uma situação ruim, ele vai trazer um sentimento ruim, uma coisa que não é legal. E aí você vai agir conforme você está sentindo. Então, se você passou uma vergonha no passado, vamos dizer, na escola, um exemplo, né? Uma professora te passou muita vergonha no meio de todo mundo e você criou um trauma em relação ao estudo, você não gosta, você acha muito chato. Se você lembra daquele fato, o que você vai sentir? Tudo isso de novo, nossa, que ruim que foi, que é estudar aquilo que eu vivi, né? E você vai ter uma ação de repulsa ao estudo. Não quero, não gosto, nunca gostei, né? Mas se você começa a pensar que é passado, passou, analisa a situação, você não sabia como agir, às vezes a pessoa também não sabia, então passou, né? Agora você é adulto, você consegue analisar isso com mais clareza. E entender que pensar diferente, né? O estudo é bom, vai me trazer coisas boas, conhecimento, autoestima, autoconfiança, melhores oportunidades de trabalho, ganhar mais, conseguir os meus sonhos, né? Pensa as coisas boas que o estudo te traz, que o conhecimento te traz, que você vai sentir coisas boas, você vai ficar motivado a querer fazer, a querer estudar, e você vai ter uma ação, um comportamento de estudar, de estudo, certo? Então presta muita atenção no que você pensa, no que você vê, no que você ouve, nas pessoas que estão ao seu redor, o que elas falam, o que elas têm te influenciado. Porque a gente não percebe, mas o ambiente influencia o que a gente faz. Então a ideia da aula era essa, que você comece a motivar o seu corpo, se a sua mente já está motivada, para que você queira ter esse hábito diário de estudo. E esse hábito diário é um pouquinho todos os dias, 30 minutos, uma hora. Se você fizer um pouco todos os dias, você vai criando esse hábito, você vai criando essa prática.
que daqui a um tempo não vai precisar dessas estratégias. Pode ser que você queira, assim, ouvir uma música antes, criar um ritualzinho que é legal também, é interessante, para você entrar nesse clima do estudo, mas não necessariamente todas essas estratégias, né? Para que você prepare o seu corpo. É importante ter uma preparação mínima, mas já vai ser uma coisa muito natural, já vai ser um hábito. Quando passa a ser natural, quando não dói mais, quando você não sofre, quando você não foge, quando você consegue ficar ali sentada, é porque virou um hábito. E aí é tudo mais tranquilo, tudo mais fácil, certo? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você coloque em prática essas estratégias. Se puder, você me conta lá no meu Instagram como é que tem sido. E muito obrigada pela sua atenção, por estar aqui.